A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, a irmã Magda e eu, para meditarmos, né? Fazermos uma reflexão com os irmãos a respeito do tema de hoje, não é? Quais os benefícios de nos relacionarmos com a palavra de Deus. Então vamos pontuar alguns benefícios, passar para os irmãos e vamos começar com o Deuteronômio, não é, Magda? É verdade. Vamos ver o que Deus diz nesse texto que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. Observa a importância de darmos assim, termos o cuidado, não é, irmãos, quando lemos a palavra de Deus e lermos a palavra com bastante carinho, com bastante cuidado, com bastante atenção. Então Moisés ele diz, olha, ouve Israel. Essa palavra ouvir é muito mais do que você ouvir um ruído, um som, ou você ouvir de qualquer maneira. Essa palavra ela tem um sentido no hebraico de prestar atenção, ouvir com atenção, dar o devido valor, ter o devido interesse em ouvir, não é, Magda? É verdade, e a gente pode tomar assim como um exemplo prático, né? Para nós, quando às vezes uma pessoa quer ensinar uma receita de bolo ou ensinar a consertar algum aparelho, né? Alguma coisa que alguém quer ensinar a outra pessoa, aí a primeira coisa que a pessoa vai fazer quando começar a ouvir a explicação é prestar muita atenção, né? Estar atento, né? Ela não vai ficar despercebida assim, olhando para um lado, para o outro, com a mente longe, né? No momento em que aquela outra pessoa estiver passando para ela as instruções de como, por exemplo, um bolo, né? O passo a passo, os ingredientes, como fazer, o modo de fazer. Aí a outra pessoa vai ficar atenta. Da mesma forma, o que Moisés está falando aqui para o povo é isso. Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. Então, ouvir, atentar, prestar atenção, mostrar interesse. Mostrar interesse, né? Então, esse é o ponto de partida, né, do nosso tema de hoje. Aqui o que nos chama a atenção neste versículo é isso. O primeiro passo, ouvir. Ouvir com atenção, com interesse e com boa vontade. Como tem os professores quando encontram alunos com má vontade de aprender. O que o professor percebe, né? Ele percebe que o aluno ele não tem interesse pela matéria, ele não tem interesse em aprender. Então, quando o professor ele percebe que o aluno ele não tem interesse em aprender, isso desmotiva o professor. Por mais que o professor ele se esforce, ele tente despertar no aluno interesse pela matéria, e ele vê que o aluno realmente não quer ouvir, não quer aprender, assim uma pessoa que está se formando, está tirando aí um diploma de uma profissão, está tentando se especializar em alguma profissão, se ele não demonstrar ao professor interesse e boa vontade, a recíproca será verdadeira. O próprio professor não terá interesse em ensiná-lo. Por quê? Porque ele vai ver claramente que o aluno não vai absorver o ensinamento. E nós estamos falando isso, irmãos, para que vocês entendam que o mundo espiritual, não é, Magda? Não é diferente. Então, com a palavra de Deus, a primeira coisa, né, que você falou aí, o primeiro passo é ter boa vontade. Boa vontade de ouvir a palavra. E hoje nós temos percebido muita dificuldade de encontrar pessoas assim. Há muitas pessoas com má vontade de ouvir a palavra de Deus. Né? As pessoas estão com muita má vontade, elas têm boa vontade com elas mesmas. Com as redes sociais, elas têm boa vontade de ver uma roupa,
de ouvir um determinado assunto, falar de uma determinada coisa, mas quando se trata de falar da palavra de Deus, da palavra do Senhor, irmãos, muitas pessoas têm má vontade. E aí já começa por aí. Né? Com a má vontade, aí a pessoa não tem o interesse, né? Então ela não vai atentar, ela não vai aprender. É verdade. E o segundo passo que nos chama a atenção aqui nesse texto, o primeiro foi ouvir, e o segundo é quando Moisés disse ouvir e aprender, né? Então a segunda palavra que nos chama a atenção aqui é aprender. Mas o aprender por meio do exercício, ou seja, da prática. Né? E nós vemos um exemplo na Bíblia falando sobre isso, que está lá em Tiago. Tiago, no capítulo 1, no versículo 3. Eu vou ler aqui. Tiago 1, 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova da vossa fé. Então, o que é prova? Quando Deus nos prova, quando Deus ele chama o seu povo para a aprovação, para o teste, para o exercício, é para o nosso desenvolvimento. Então, quando Moisés ele disse, olha, ouça a palavra do Senhor e aprenda. Né? Vamos dar um exemplo bem claro. Quando Deus levou o povo de Israel para o deserto, foi para fazer o que com o povo? Trabalhar o povo. Exercitar o povo. A prova da vossa fé está aqui, olha, no versículo 2. Sabendo que a prova da vossa fé produz o que, irmão? Paciência. Quer dizer, o que é paciência? Perseverança. E nós estamos vivendo uma época em que os ditos crentes vivem numa impaciência. Né? Elas querem fazer uma campanha e amanhã já receber o resultado. Elas vão atrás de profeta porque ela quer ouvir uma profecia que amanhã vai se cumprir na sua vida. Ela quer fazer uma oração hoje e se não há resposta, ela está disposta a fazer outro tipo de buscas, de fontes estranhas, porque ela tem pressa, ela não tem paciência. E não é assim que Deus trabalha. Biblicamente falando, Deus não pegou o povo de Israel do Egito e introduziu logo na terra de Canaã. Por causa de quê, irmãos? Porque o povo de Israel, no Egito, era um povo escravo. Pensava como escravo, trabalhava como escravo, agia e sentia como escravo. E antes de Israel entrar na terra de Canaã, Deus tinha que preparar essa nação. Deus tinha que preparar a cabeça daquele povo. Eles tinham que passar a pensar como nação, eles tinham que sentir como nação, agir como nação e se comportar como nação. Deus não ia dar a eles uma terra, um território, para que eles continuassem com a mente de escravos. E quando nós falamos isso, irmãos, nós devemos entender uma coisa. Quando Deus chamou o povo para o deserto, Deus começou a estabelecer para eles o que? Leis. Deus começou a organizar o povo. O povo era desordenado, o povo estava desorganizado. O povo não tinha nenhuma noção do que era servir a Deus, do que era ser uma nação. E disciplina também, disciplina. Né? Porque o exercício, ele também te disciplina. Então, o exercício da fé, o exercício da nossa fé, né? A gente praticar a palavra de Deus, nos disciplina e nos molda. O povo de Israel precisava passar pela disciplina, né? Precisava ser moldado por Deus e foi necessário o deserto, né? Então ali, aquele deserto era para o povo ser provado, disciplinado, moldado e aprender por meio da prática, né? Do exercício. É isso que Moisés está falando aqui nesse texto de Deuteronômio. Então veja bem, irmãos, o primeiro passo é o quê? Dar ouvidos, ter boa vontade de ouvir, uma coisa que Deus não viu no povo de Israel no deserto. O povo que era imediatista, não é? Cadê a terra? Temos que possuir a terra. E foi essa pressa com que fez que ninguém entrasse na terra. Aquela geração que se rebelou contra Deus, nenhum deles entrou, a não ser Josué e Calebe. E aí
trazendo para a nossa vida espiritual, quando a Bíblia diz que você deve ouvir a palavra de Deus, não pensa, irmãos, que Deus vai começar a trabalhar na sua vida como um passo de mágica, como uma coisa instantânea. Então, se eu não tenho boa vontade já de ouvir as instruções do Senhor, muito menos terei de ser treinado por Ele, de esperar por Ele. Não se faz um soldado da noite para o dia. Uma dificuldade que o indisciplinado tem é de obedecer. Toda pessoa indisciplinada, ela tem essa característica. Ela tem muita dificuldade em obedecer os estatutos, os mandamentos. E isso ficou bem patente e bem visto no povo, né, de Israel. Murmuração, dura cerviz, a desobediência, né? Então o povo precisava passar por todo aquele processo, né, para que aprendesse o que é servir a Deus, aprendesse o que é ser um povo zeloso de boas obras, né? Que esse era o objetivo de Deus, né? Quando ele instruiu o povo, quando ele deu a palavra lá no deserto, né? Então é importante que todo aquele que um dia aceitou Jesus como Salvador, né, é algo que a igreja tem que passar para ele. Você agora vai aprender o que é servir a Deus, o que é andar com Deus, o que é ser filho de Deus. É verdade. Né? Então, essa é a importância da palavra, né, dos ensinamentos do Senhor para nós. Veja que o povo no deserto, o povo no Egito, era escravo. Então, o que Deus fez quando levou-os para o deserto? Deus começou a organizá-los. Deus separou os cabeças, os líderes, Deus separou as tribos, Deus começou a dar a eles os seus estatutos. O que Deus estava fazendo? Organizando, disciplinando o povo, como você falou. E um povo impaciente não queria isso, já queria possuir a terra. Hoje se faz obreiro da noite para o dia. Você já parou para pensar quantos obreiros existem por aí? Quantos missionários, quantos profetas, quantos pastores, quantos pregadores, quantas pessoas estão se auto-intitulando ou até conquistando aí, através de alguns meios, títulos de pregadores, de obreiros, e não passaram pelo período, não é, de aprendizado. Já entraram para o meio evangélico, entre aspas, prontos, não é? E aí a gente observa tanta criança, tanto menino aí, de criança mesmo, né, de terno e gravata, pregando como se fosse homem, dando conselho para homem, não é? E as pessoas estão encantadas com isso. E se esquecem que não se pode pular etapas, não é, Magda? Não. Pessoa que entre aspas, se converte ontem, hoje, já está aí. Como obreiro, pregando, e daqui a pouco, lá na frente, toma um tropeção, aí já vira um alvo de escândalo. Por quê? Porque não passa por esses dois processos. Primeiro, ouvir de boa vontade, ouvir para aprender. Não é? Segundo, irmãos, vai aprender. Aprender o quê? E esse processo de aprendizado requer disciplina. Treinamento. Então, por isso que Tiago diz, a prova da vossa fé. Não é? Ela vai gerar o quê? Paciência. E o terceiro, né, aqui no texto, nós já falamos do primeiro, do segundo, aprender. E o terceiro aqui, que nos chama a atenção, Moisés fala, e guardá-los-eis. Então, guardar, né? Essa palavra guardar, ela tem o sentido de conservar. Né? Conservar a palavra de Deus no seu coração. Então, nós vamos ver lá no Salmo 119, no versículo 11. Então, o 119, versículo 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quer dizer, escondi tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar. Então, olha a importância de você guardar a palavra de Deus no seu coração. Uma das definições bíblicas para guardar
é preservar, conservar, proteger, cuidar. Então, muitas pessoas, elas recebem a palavra de Deus, mas não as guardam. É como diz, entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque não cumpriu a primeira etapa, que é ouvir com atenção, querer aprender. Né? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa, né, uma dona de casa, ela quer ensinar a sua filha a fazer uma comida. E a menina não tem boa vontade de aprender. E o que acontece? Aí a mãe, para tirar a prova, para saber se ela aprendeu, a mãe diz para ela, ó, bom, hoje você vai fazer o arroz. E o que ela faz? Ela queima o arroz. Ou sai tudo, né? Que nem uma cola. A mãe percebeu, desde o princípio, que ela já estava ouvindo de má vontade. E quando a mãe a pôs à prova, ela saiu reprovada. Então, o que diz aí o texto? O versículo é bem claro que diz que ele guardou a palavra no coração, porque ele ouviu de bom grado. Ele ouviu a palavra de Deus, ele entendeu a palavra do Senhor. Ele sabe que a palavra do Senhor ia trazer na sua vida um benefício. E aí o que ele diz? Guardei tua palavra no meu coração para o quê? Para eu não pecar contra ti. Por isso que o pecado hoje é relativo, irmãos. Vocês veem, quando comparamos uma coisa com a outra, por que tanto desinteresse hoje pelas Escrituras? Por que tão pouco interesse, ou quase nenhum interesse, de se relacionar com a palavra de Deus? Aí é natural que você pega uma determinada criatura que diga assim, olha, o pecado é relativo. Claro, na cabeça dele é relativo. Agora imagina na cabeça de um crente, um membro de igreja, um que não é obreiro, né? Um crente comum, digamos assim. Se na cabeça do pastor o pecado é relativo, imagina na cabeça de quem não lê nenhum versículo da Bíblia. Não tem boa vontade de ouvir a palavra de Deus. Então, como se pode hoje combater, denunciar os maus hábitos dos obreiros, os pecados, se não tem boa vontade de ouvir a palavra, não passam pelo processo de disciplina, de aprendizado, não é verdade? E essas pessoas, elas consequentemente não guardam a palavra, não conservam a palavra de Deus. Muito pelo contrário, vivem mudando de interpretação, né? Isso. E assim, tudo que você guarda é porque você quer preservar, né? Você quer proteger, você guarda uma joia, você guarda um relógio, você protege da poeira alguma coisa. Todo ser humano é assim, quando ele guarda alguma coisa é porque ele tem apreço. É verdade. Né? E o que nós percebemos nesta geração de hoje, em muitas igrejas, de modo geral, evangélicos em geral, é que não há preço pela palavra de Deus, né? Não há aquele bom prazer, É né? verdade. E guardar a palavra no coração com alegria, com boa vontade, com bom ânimo. A gente percebe que tem muita má vontade, né? De uma forma geral. E o segundo versículo que podemos dar como exemplo desse de guardar, está lá em João 14, 23. Então, em João 14, 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui, esse versículo, ele é muito profundo, né? Porque ele não só está caracterizando a pessoa que ama a palavra, que ama a Deus por guardar, então é uma consequência, uma coisa puxa a outra. Se aquele indivíduo guarda a palavra, é porque ele ama a Deus, é por amor que ele guarda, então ele conserva, né? Ele preserva a palavra no seu coração. Né? E aqui é um sinal de que Jesus, ele diz, e faremos nele morada. É um sinal do novo nascimento. É verdade. Né? Então, aquele que guarda, como nós estamos falando aqui, como a Bíblia explica, como a Bíblia ensina,
a forma de guardar a palavra de Deus dessa forma, desse jeito, é um sinal de que aquela pessoa nasceu de novo. É verdade. Porque se torna um hábito de prazer para ela, um hábito agradável, de alegria, guardar a palavra com amor e com alegria, por amor a Deus. É uma característica, né? É uma característica. É uma característica do Filho, porque Jesus diz assim, ó, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aí vamos perguntar para uma pessoa que diz que ama Jesus, qual é o nível de relacionamento que ela tem com as Escrituras. É medir, irmãos. É como se fosse um termômetro, não é? Um termômetro, ele vai medir a temperatura desse amor. E a pessoa diz assim, eu amo a Jesus. Você ama Jesus? Mas o Senhor falou que aquele que me ama vai fazer o quê? Me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra. Né? Vai guardar a palavra do Senhor. E como consequência disso, o Senhor diz, né? E nós viremos a Ele e faremos nele morada. Porque passa primeiro pelo processo da palavra de Deus. Há muitas pessoas dizendo que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Há pessoas que estão vivendo uma vida completamente desregrada, fora das regras das Escrituras, e diz com toda certeza, não é, Magda, no coração deles, de que eles são de Jesus, que se o Jesus vier agora, eles sobem, se morrerem agora, estarão com Cristo. Estão completamente enganados, seu perverso coração está te enganando, porque não é dessa forma. E nós estamos dando aqui referências bíblicas. Ouvir de bom grado, guardar a palavra, aprender essa palavra. E aí o Senhor, Ele nos dá essa grande dica, Ele nos dá essa grande referência, quando Ele fala, aquele que me ama, o que Ele vai fazer? Guardará. Bom prazer, gente. A palavra amor, uma das definições de amor, ela quer dizer bom prazer. Sabia? A definição bíblica para amor, uma das definições dela é bom prazer. Jesus está dizendo, aquele que tem bom prazer em mim, terá bom prazer com a minha palavra. Observa o perigo que você está vivendo. Quando você diz que ama Cristo, mas você não tem nenhum apreço pelas Escrituras, você se submete ao profeta, você se submete às campanhas mais ridículas, mais absurdas. Você anda com cordãozinho da campanha, você anda com amuletos de campanhas que essas igrejas estão fazendo por aí, pulseiras. Sabe, você não tem vergonha de repente fazer aquilo que, como eles dizem, o que o profeta ordena no altar. O que sai da boca do profeta, eu obedeço. Misericórdia. Até quando você vai ser tão tolo assim? Mas não se submete à palavra de Deus. Deus jamais exigiu isso de seus filhos. Deus jamais exigiu isso daqueles que têm realmente uma experiência com Jesus. Jamais. Deus jamais vai expor você a tamanho ridículo, a ridículo algum. Porque as pessoas preferem obedecer essas mandingas do que se submeter à palavra, Magda. Porque é mais fácil. É mais fácil, porque isso não confronta o pecado. Você botar uma pulseirinha no braço, na mão, você botar um cordãozinho, você botar uma camisa de uma determinada campanha, ou você de repente pegar um determinado dinheiro e colocar lá no altar, ou quem sabe, você passar aí dias em jejum, isso não vai confrontar o seu pecado, isso não vai confrontar o seu comportamento, sua indisciplina, mas a palavra vai. A palavra vai nos confrontar sempre, irmãos. A palavra de Deus vai nos disciplinar. Sempre. Então, quem não quer disciplina, vai pelo método mais fácil. Né? Mas isso tem uma consequência. Porque o fato de eu ignorar as leis de um país não anula essas leis. É verdade. O fato
de ignorarmos as leis da nossa nação, seja ele o Código Penal, o Código Civil, seja ele a lei que estiver no nosso país, no nosso estado, no nosso município, não anula a lei. Ela existe. E há pessoas, irmãos, que estão ignorando os conselhos do Senhor, achando que por ignorar os conselhos do Senhor, não vai sofrer as consequências. O mundo, eles podem, as nações, as autoridades, os legistas deste mundo, podem criar leis contrárias à palavra de Deus, mas não invalida a palavra do Senhor. Eles podem criar leis e dizer, olha, a partir de hoje, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não é mais pecado, não importa para Deus. Todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo e vão prestar contas ao Senhor dos Senhores. Imagina os pastores, os profetas, aqueles que estão dizendo que pecado é relativo e que pode fazer à vontade porque não é pecado. Pode viver com liberdade porque não é pecado. Ninguém vai fugir do justo juiz. É porque o fato da pessoa ignorar as leis de Deus, da pessoa ignorar os ensinamentos da palavra de Deus, ele não pode esquecer que ele vai ser julgado por ela. O fato de ignorar não impede dele ser julgado por essa palavra. Porque a palavra de Deus vai julgar a todos. Então ele não vai estar livre do julgamento da palavra de Deus, o fato dele ignorar. Aonde, né, ele teria que ter mais humildade e querer aprender, conhecer e aprender, ouvir, estar atento ao que a palavra de Deus diz, para que ele pudesse então se enquadrar, né, nessa palavra, entendeu? E ele andar em conformidade com essa palavra. E tem mais um exemplo, né? Mais um exemplo da palavra aqui, nessa parte de guardar, que é em 2 Timóteo 1,13. Em 2 Timóteo 1,13 diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. É importante frisar aqui, né, essa questão de conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. O apóstolo Paulo está falando isso para Timóteo, mas essa é uma palavra muito atual. Por quê? Porque nós temos visto muitos torcerem a palavra de Deus, manipular de acordo com seus interesses, usar a Bíblia para ganho próprio, né? Torcer as escrituras, falar heresias, acrescentar ou tirar alguma coisa que a Bíblia diz que é condenável aquele que faz isso, né? Verdade. Então, conservar o modelo é além da pessoa ter que aprender, ouvir, aprender, guardar, se disciplinar, ela também tem que conservar como a Bíblia diz, porque há muitos moderninhos dizendo que não é bem assim o que o texto está dizendo. Então ele procura de uma forma ou de outra manipular aquela palavra ali para fazer uma teoria dele, né? Para estabelecer, vamos dizer assim, uma teoria própria, ou seja, dele, humana. Então, aquele que estuda a palavra de Deus, aquele que lê a Bíblia com esse amor que nós lemos, né? Guarda, né, a palavra, ama a Deus e ama a palavra, ele tem esse cuidado, ele tem essa preocupação de quando ele ouvir alguma coisa, algum pregador, algum profeta, algum líder falar alguma coisa que não soou bem, ele vai e procura na Bíblia, então ele faz a comparação. Para isso, a gente tem que estar muito atento aos textos bíblicos, para que o Espírito Santo esteja sempre esclarecendo, dando entendimento e discernimento, né, daquilo que a palavra de Deus está dizendo, para que quando chegar alguém com alguma heresia, ou torcendo, ou acrescentando, ou tirando algo da palavra de Deus, né, nós vamos estar sensíveis o suficiente, atentos o suficiente, para não aceitar, né, nenhuma interpretação errada. Porque você vê que
O apóstolo ele fala conserva, quer dizer, preservar. Os irmãos sabem o que é conservar, não é? Então, conserva o modelo, gente. Então não se muda o modelo da palavra de Deus, como você está falando. Ah, não é bem assim, então vamos adequar o evangelho. Uma vez ficamos 4 horas, Magda e eu, conversando com um pastor e a sua esposa, e aquelas criaturas tentando passar para a gente que o evangelho que eles queriam pregar, eles estavam abrindo uma igreja, era o evangelho contemporâneo. E as argumentações deles foram tão ridículas que cada vez que eles argumentavam e nós abríamos a Bíblia e mostrávamos para eles o modelo da palavra de Deus, meus irmãos, eles não tinham argumentos. E aí chegou um ponto do pastor estender a mão para mim a Bíblia e dizer: mas nós não queremos esse evangelho. O que nós queremos é o evangelho contemporâneo. Eu falei assim, então acabou a conversa, né? Então, desde o momento que a pessoa ela não tem interesse no modelo da sã doutrina, não perca tempo com esse tipo de gente que pode se intitular como pastor, profeta, obreiro, seja lá a igreja ou o grupo que seja. Não perca tempo, irmãos. Porque o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo: conserva o modelo da sã doutrina, das sãs palavras. Palavra sã, palavra pura, sem mistura. A palavra de Deus ser deturpada. Sem ser deturpada. A palavra de Deus não se adequa ao homem. O homem é quem tem que se submeter às regras de Deus, né? Que estão na sua palavra. Isso mesmo. Isso é um ensinamento muito importante. E aí nós vimos que Moisés falou, né? Ouvir, aprender, guardar. E no fim do texto ele diz assim: para os cumprir. Né? Então, nós vamos ver alguns exemplos, né? Aqui mesmo no livro de Deuteronômio, dessa palavra, cumprir. Cumprir a palavra, né? Obedecer a palavra. Então, nós vamos ver lá em Deuteronômio, no capítulo 5, o versículo 29, diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Veja que qual era o propósito de Deus? Para que fizesse bem a eles e a seus filhos. Você está vendo? O quão de benefício uma pessoa ela está se privando em obedecer a palavra de Deus, mas como que ela vai obedecer a palavra de Deus se ela não vai ouvir de bom grado? Se ela não tem interesse em aprender a palavra. Se ela não tem interesse em aprender a palavra, ela não vai querer passar pelo processo de aprendizado. Se ela não passar pelo processo de aprendizado, de treinamento, ela não vai guardar a palavra de Deus no seu coração. E ela não guardando a palavra do Senhor, ela não vai receber o benefício da palavra de Deus, porque é para o nosso bem. Então, quando o Senhor lhe diz, né, quem dera, olha, essas são as palavras do nosso Deus, né? Quem dera, né, Magda? Quem dera se eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aos seus filhos para sempre, não é? E tem mais um exemplo aqui que fica em Tiago, no capítulo 1, o versículo 22, que diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, sede o quê? Cumpridores. Cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, qual o objetivo quando Deus ele determina que os seus filhos aprendam a sua palavra? Quando um pai, quando uma mãe está ensinando para os seus filhos, qual é o objetivo? Para que eles façam o quê? Para que eles obedeçam. Não é isso que você faz com seus filhos ou não? Você não procura orientar seus filhos, não procura treiná-los, discipliná-los, orientá-los, ensiná-los, alertá-los.
para o bem deles, para livrá-los dos perigos, para que eles sejam pessoas idôneas, não é assim? Da mesma maneira Deus, muito mais Deus. Então, a palavra nos diz que nós não podemos ser só ouvintes, mas cumpridores da palavra. Em Deuteronômio diz que é para o bem. É para o bem dos nossos filhos, para o nosso bem e para o bem dos nossos filhos, não é? Isso. Só traz benefícios. Só traz benefícios. A quem obedece, né, a palavra de Deus. Então, falando em benefícios, né, nós vamos iniciar dentro desse tema, agora falando de benefícios daquele que obedece e daquele que dá todos esses passos que nós já falamos anteriormente. O que ouve, o que atenta, né, o que guarda, o que cumpre, o que se disciplina pela palavra, né? Então, nós vimos todos aqueles passos que Moisés estava falando para o povo. Aí agora nós vamos citar exemplos da palavra de Deus dos benefícios, né? Quais os benefícios que a obediência à palavra do Senhor traz para cada um de nós. Então, o primeiro exemplo fica aqui no próprio livro de Deuteronômio, do capítulo 11, do versículo 26, 27 e 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Veja, irmãos, como é que a palavra de Deus liberta? Agora, como é que eu posso chegar para os irmãos e dizer assim, irmãos, nós vamos agora fazer uma campanha para tirar a maldição da sua vida? Está entrando? Você está entendendo o que nós estamos tentando passar para vocês? Está entrando na sua mente isso? Esse ensinamento bíblico? Tem coerência essas campanhas de libertações? Essas campanhas que dizem, olha, você está cheio de maldição e nós vamos agora fazer o seguinte, você vai depositar determinada coisa no altar, você vai vir 7 dias aqui na igreja, você vai trazer a pulseirinha, aquele amuletozinho no braço, né? Seja no pescoço, a fitinha, ou você vai fazer 30 dias de jejum, subir monte, descer monte, para quebrar a maldição. Existe isso, irmãos? Olha só o que diz a palavra de Deus. Quando é, né? Quando é, aqui ó, eis que hoje eu ponho diante de vós. Quem é que está falando isso, irmãos? É Deus. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus está falando isso. Versículo 27. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, que hoje vos mando. Quando é que é a bênção? É quando você faz a campanha? É quando você vai para o monte? É quando você fica, sei lá, é tanta coisa, irmãos, que nós vemos por aí, que se nós fôssemos contar uma por uma, tem tantas coisas que são absurdas, ridículas, mas veja o que diz a palavra de Deus. E olha o quanto você erra, o quanto você está sendo enganado por não dar ouvidos à palavra de Deus. Você acha que Deus está interessado em você botar uma gargantilha, uma pulseira, um patuá, ou você pegar todo o seu dinheiro, depositar no altar, ou você de repente ficar aí subindo, descendo um monte não sei quantas vezes? Você acha que Deus está interessado nisso, irmão? Estamos aqui tentando apelar para a sua razão cristã. Pensa um pouco. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando é que é a bênção? Quando ouvirdes. Quando o que, irmãos? Que nós lemos lá no princípio? De boa vontade, com atenção, com dedicação, com interesse. Eu ouvir os mandamentos do Senhor.
mandamento que Deus ordena. Porém a maldição, se não ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Observa, o grande problema de Israel, quando saiu do Egito, estava envolvido no culto a vários deuses, não é verdade? Então o grande problema da nação de Israel era extirpar do coração daquele povo a idolatria. E agora, Deus diz para a nação de Israel, eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição, escolhe. E aí o povo deveria escolher. E Deus coloca diante de nós, irmãos, a bênção e a maldição. E nós estamos mostrando para os irmãos os benefícios da palavra de Deus. Porém a maldição, quando é que a maldição que vai vir? Quando eu não der ouvidos aos mandamentos do Senhor. Nós temos 66 livros, 1189 capítulos, mais de 30 mil versículos, para meditarmos, para nos relacionarmos, para aprendermos, para o Espírito Santo nos ensinar, nos orientar, e abrimos mão disso. É humilhante demais. As pessoas, elas fazem as campanhas, elas dão tudo no altar, elas andam colocando determinadas roupas, determinados amuletos sobre elas, e lá na frente, depois de passar não sei quantos dias em determinados montes, vê que nada se cumpriu, nada realizou, ficaram até piores, foram enganados. E existe mais um exemplo, né? Com relação aos benefícios na obediência à palavra de Deus, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 15. Em 2 Timóteo 3,15, ele diz assim, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Desde a meninice, sabe o quê? As sagradas letras. Sagradas letras. Está falando das Escrituras. Uhum. Então essas pessoas que estão tendo os profetas, os líderes, os coaches da vida espiritual dele como sua Bíblia, como sua regra de fé, vai ter uma grande decepção. Por quê? Porque aqui está falando que as sagradas letras podem fazer-te sábio para o quê? Para a salvação. Para a salvação, gente. Nós estamos falando de uma palavra que é uma palavra para a eternidade. Nós estamos tratando aqui muito mais de um momento de realização de projetos pessoais. Porque por mais que você possa conquistar nessa vida, por mais que você possa perder nessa vida, a eternidade virá para todos nós. E o apóstolo Paulo, ele fala claramente, essas palavras, elas podem te fazer sábios para a salvação. Nós estamos falando de eternidade. Estamos comprometidos com a palavra de Deus e temos em nosso coração esse desejo sincero de que você desperte enquanto é tempo. A qualquer momento você e eu podemos ser chamados para a eternidade. Não precisamos esperar a vinda de Jesus para isso acontecer. Não precisamos ficar bem idosos para isso acontecer. Não é necessário esperar uma doença. Podemos ser chamados a qualquer momento. E ninguém vai poder impedir isso. Todos os dias, parte-se para a eternidade. E de que maneira você pretende partir para a eternidade? De que forma você pretende estar diante de Deus? Aqui está falando que essas palavras, elas podem te fazer sábios para a salvação. Jesus Cristo pagou um preço muito alto. E Ele não vai admitir que a sua palavra, ela seja profanada, ela seja desdenhada, como tem sido nos nossos dias. Todos terão que prestar contas a Ele, da maneira como tem usado as Escrituras para benefício pessoal. E mais um exemplo
nós temos aqui também na palavra de Deus sobre os benefícios, em 1 João 5,3, que diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Viu? Os mandamentos de Deus são pesados? Pesado, irmão, é ser enganado. Pesado é você acreditar que o muambeiro da fé, toda aquela mercadoria que ele tem te oferecido, seja o Pix que você faz, seja a campanha que você faz, seja as quantidades de idas e vindas aos montes em busca, vou quebrar a maldição na minha vida. Isso não é pesado, não? Isso não é vergonhoso, não é humilhante, não? Até quando você vai se permitir ser enganado? Que vergonha! Não é? Que vergonha! Depois de ter as Escrituras, de ter a palavra de Deus, depois de ter a revelação das Escrituras, de ter o conhecimento da palavra, você ainda se deixar levar por isso? E a palavra de Deus nos fala, irmãos, claramente que ela vai nos fazer sábios para a salvação. E os mandamentos do Senhor não são pesados. Pesado é o pecado. Pesado é o pecado, irmãos. O pecado humilha. O pecado, ele prostra a pessoa. Tira a honra do homem e da mulher. Entende? O pecado, ele desfigura o caráter humano. Mas a palavra de Deus, ela dignifica o homem. Ela exalta o homem. Deus falou lá em Deuteronômio, para o vosso bem. Deus falou isso. O benefício da palavra de Deus. Ela te beneficia em todas as áreas. Ela te faz sábio para a salvação, né? Você tem garantido a vida eterna com Deus, né? Através da palavra do Senhor, através de quando você ouviu, né? Atentou, creu, aceitou a Cristo, né? Como Salvador, inclusive porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, ou seja, há um processo, né? Um processo. É o fato da pessoa ouvir, atentar, né? Para ela adquirir o quê? A fé. A fé. Então, é pela palavra também a salvação da nossa alma, né? O Espírito Santo convence através da instrumentalidade da palavra. Exatamente. Através do pecador ouvir esta palavra. E outra coisa que me chama a atenção nesse versículo que diz que os seus mandamentos não são pesados, é uma grande característica do filho, do salvo, daquele que teve um novo nascimento, daquele que realmente se converteu, porque hoje nós estamos vendo igrejas cheias, lotadas de convencidos e não convertidos. Há uma diferença, né? Eu estou falando do salvo, né? Do que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, daquele que teve a experiência do novo nascimento. Ele não tem a palavra, os mandamentos do Senhor, os estatutos, os ensinamentos de Deus como algo pesado para ele. Não. Né? Não é um jugo, porque nós já ouvimos pessoas que, entre aspas, se diziam cristãs, né? Frequentavam igrejas, inclusive, orações, ainda até chegaram ao absurdo de dizer que tinha sido batizada com o Espírito Santo, mas tinha saudade da vida antiga. Então, esse não é o salvo, esse não é o convertido. Ou seja, os mandamentos de Deus para esse tipo de pessoa é pesado. É um jugo para essa pessoa. Mas para o filho, para o salvo, aquele que teve a experiência de novo nascimento, a palavra, os mandamentos, o que a Bíblia ensina, para ele é alegria, é a felicidade. Ele obedece a palavra de Deus, ele obedece a Deus, ele se submete ao que a Bíblia ensina, porque ele ama a Deus e ele ama essa palavra. Então, essa palavra para ele não é pesada, traz paz. Verdade. Né? Traz contentamento no íntimo, traz alegria.
Essa é uma grande característica de todo aquele que é salvo, né? E isso é importante a gente frisar. É a mudança de natureza. É dizer para você, olha, você não vai beber mais água a partir de hoje. Tem como você dizer para você mesmo, ou dizer, olha, eu não vou almoçar mais, não vou me alimentar mais. Você pode ficar um dia, sei lá, 2, mas tem como você fazer isso? O resto da sua vida, você dizer, olha, eu vou ficar aí 1 mês sem comer, 1 mês sem beber água. Tem como? Porque a sua natureza precisa da água, precisa do alimento. O nascido de Deus, ele precisa de Deus, ele sente necessidade de Deus. E ele sabe que através das Escrituras é onde ele vai encontrar a palavra de Deus, o conforto, o consolo, o alimento, a instrução. O que é nascido do Espírito, ele tem interesse em conhecer a vontade de Deus. O nascido do Espírito, ele tem prazer na palavra do Senhor. Ele ama a palavra de Deus. Basta você ir lá no Salmo 119 e você vai ver a experiência que aquele salmista tinha com as Escrituras, o que ela representava para ele. Agora imagina, no Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo habitando naquele que entregou o seu coração a Cristo, gerando um novo nascimento, você imagina o prazer, o gozo e a alegria que ele sente quando ele tem contato com a palavra de Deus. Verdade. Então, quando você falou aí desse personagem aí que disse que ela tinha saudade do mundo e ainda se dizia crente, está enganando a si mesma. Não é? Isso. Então, essa é a reflexão, né, que nós gostaríamos de fazer nesse vídeo, né, um esclarecimento acerca desse assunto, né, um assunto que é importante que todo crente, né, seja ele novo, seja ele antigo, mas priorizar sempre a obediência à palavra de Deus, né? Que o coração de cada um de nós esteja sempre disposto, né, a ouvir, a atender, a atentar pelo que a palavra está nos alertando, nos ensinando, né? E sempre com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos faz lembrar, né? Então, que com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos sempre nos lembrar dos ensinamentos, né? Sempre o Espírito de Deus vai nos fazer lembrar no momento que a gente mais vai precisar de saber o que fazer, de como a gente se posicionar. O Espírito Santo, ele vai fazer a gente lembrar do ensinamento de Deus para a nossa vida, né? Para o nosso bem. Né? Bom, irmãos, então nós queremos concluir deixando para os irmãos São João no capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você está procurando revelações de Cristo aonde? Até quando você vai ficar ouvindo essas pessoas que estão se auto-intitulando profetas, com espíritos de adivinhações, enganadores, mercadejando a palavra de Deus, mentirosos, lobos? A responsabilidade é sua. O que nós procuramos, não é, Magda, passar para os irmãos, desde lá no princípio, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e aquele povo no deserto dizia para Deus, olha, nós vamos voltar, queremos voltar para o Egito. E eles se esqueciam de que no Egito eram escravos. E ali Deus estava separando tribos, separando príncipes, dando-lhes a sua lei, organizando-os como nação. E eles diziam, vamos voltar para o Egito. Para ser o quê? Escravo. Sabe, quando você estava no mundo, quem você era? O que nós somos para o mundo? Nada. A palavra de Deus nos dignifica. O conselho do Senhor, quando Deus nos convida
a nos relacionarmos com a sua palavra, Ele quer nos dignificar. Ele quer honrar a mulher, honrar o homem, a família. Deus quer tirar o opróbrio da vida do homem. O Senhor Jesus está dizendo, olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Os judeus examinavam as Escrituras, mas da maneira deles. Eles examinavam as Escrituras, tinham os escribas, os fariseus. Os escribas eram os copistas, né? Eles copiavam e faziam várias cópias da Bíblia, que era o Velho Testamento, mas nunca aprendiam. E Jesus estava dizendo, são elas que de mim testificam. Você está lendo a palavra de Deus, você não está encontrando. Há pessoas que até dizem que leem a Bíblia e continuam criticando a palavra de Deus. Vão à fonte e não bebem água. Vão à fonte e não entendem e não encontram a salvação para a sua alma. Não encontra. Apesar de ter lido. Não encontra refrigério. Vai à fonte e não mata a sede. Por quê? Porque não ouviu de boa vontade. A primeira regra é essa. Ouve, Israel. Ouve. Irmãos, aqui em Apocalipse, para nós encerrarmos, no capítulo 2, em todas as 7 cartas às igrejas da Ásia, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra ouvir é a mesma coisa. Ouça, atenda, preste atenção. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que voz que você tem ouvido? Avalie a sua vida. Saia dessa situação, desse comportamento, abandone esse comportamento enquanto é tempo, para o teu próprio bem. Não é o que diz Deuteronômio? Para o teu bem e para o bem dos teus filhos, para o bem da tua casa, para o bem do seu casamento, para o bem da sua vida, sobretudo para a salvação da sua alma. Ouça o que o Espírito está falando através da palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.